A Rádio de Fé tem o prazer de apresentar a todos os seus ouvintes mais uma mensagem Fé Perfeita. O arauto portador do recado do rei tem urgência em entregar a mensagem. O alarido profetizado pelo apóstolo Paulo tem se cumprido nestes últimos dias. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7 tem tocado sua trombeta. E o soar de sua trombeta traz uma ressurreição espiritual no meio do sistema religioso. Um apelo dramático para o mundo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o arrebatamento. Ouça, veja a obra que Deus está realizando nestes últimos dias. Reis, capítulo 2, versículo 23. Está escrito assim na palavra de Deus. Então subiu dali a Betel, está se referindo a Eliseu. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. E, virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo e dali voltou para Samaria. Podeis vos assentar. Uma escritura um tanto estranha. Mas eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre reverência. Reverência. Jesus, quando ele chegou no templo, aquele templo tão famoso, desde pequeno, quando José e Maria levavam Jesus para o santuário, nos dias das festas, das Páscoas, para levar o cordeiro para o sacrifício, aquela criança prestava atenção em cada ato, em cada atitude, em cada sacerdote, em cada coisa. Na idade de 12 anos, ele mostrou para os homens da lei para que ele veio. Ele estava disputando com eles, respondendo perguntas, fazendo determinadas perguntas, dentro da casa de Deus. Ele começou pelos sacerdotes. Ele começou pelos doutores da lei, desde que era uma criancinha. Quando se tornou, na idade adulta, chegou o momento do seu ministério se expandir. Vocês lembram do acontecimento quando ele expulsou os vendilhões do templo, se irritou com aquela situação? A Bíblia diz que ele se irritou, ou se irou, mais ou menos assim, e com as orragues expulsou os cambistas, os vendilhões do templo, derrubou suas mesas, eles trocavam dinheiro, e disse: a minha casa será chamada casa de oração,
e vocês a têm transformados em covis de ladrões. Na casa de Deus, precisa-se ir ali com reverência, com atitude espiritual. O nosso culto não começa na igreja, começa em casa. Quando você se prepara para vir para o culto, ali você já está cultuando a Deus. Ali já começa o teu culto. Você está se preparando, se trocando. Seus pensamentos já estão direcionados no culto. E você vem para a casa de Deus, para a igreja, se reunir juntos. Quando nós percebemos aquilo que Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Imagine você estar no ambiente em que Jesus está. Como deve ser as nossas atitudes? Como deve ser o nosso comportamento? Em saber que estamos num lugar, em um ambiente, onde o grande Deus que te formou, que te criou, que te comprou, está naquele ambiente. Veja que hoje, ir à igreja tem se tornado uma tradição. Tudo tem virado uma tradição. O participar da ceia, as pessoas fazem isso como um costume. Cantar, as pessoas cantam como um costume. Eles cantam belos hinos, mas mentem como o diabo. Cantam como anjo, disse o profeta, e mentem como o diabo. Por quê? Cantam bonito, belos corais, mas como diz o irmão Manuel, não passa do teto aqueles louvores. Porque a vida da pessoa não está condizente com aquilo que está cantando. Se você canta dizendo que ama a Deus, e no entanto não vive, ele diz, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Então quando o homem diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, ele está falando bonitas palavras. No entanto, está mentindo por dentro, porque não cumpre com aquilo. Tudo tem se tornado tradição. A mensagem veio para quebrar a tradição. Deus mandou esta mensagem para quebrar as tradições. Quando o profeta pregou a mensagem, levantando e tirando da história, é porque Jesus se tornou um Jesus histórico. É discutido nos meios acadêmicos. É discutido nos trabalhos de faculdades, entre os jovens, entre os congressistas. Jesus histórico. Você encontra livros. Vá nas edições paulinas, e veja os títulos. O Jesus histórico, o Jesus político. Sabe? E cada facção, ou cada ismo, cada facção religiosa, ou cada pensamento humano que tem se tornado grupos seletos, eles discutem as Escrituras. Aquilo se torna uma tradição em todos os sentidos. Levante este Cristo, tire ele da história, para que ele se faça presente hoje, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando as coisas se tornam uma tradição, aquilo se torna um mero costume. E quando nos acostumamos com as coisas, o costume é que mata o corpo. Não é assim que diz? O costume é o que mata o corpo. Eu estou acostumado com isso, eu estou acostumado com aquilo. O rei precisava de um carroceiro no tempo da carroça. E ele fez uma aclamação ali, contratou várias pessoas bom na direção, você sabe, na direção do cavalo, né? Com o rei, com o cabresto ali, aqueles pares de cavalo que puxa a carruagem real. E muitos ali se alistaram, e um dizia que era bom, outro dizia que conseguia muito bem. E os finalistas, dois finalistas ficaram naquela disputa, e um foi dar suas credenciais, e disse, olha, eu dirijo tão bem, eu comando tão bem os cavalos, que eu consigo, olha, o abismo está ali, eu consigo passar na beira. A metade da roda eu passo, a metade por cima, a metade já na beira do abismo. E não cai, porque eu sei muito bem dirigir. Muito bom. Veio outro. E você? Ele disse, olha, quando eu vejo o buraco, eu passo por longe. Não é? Eu passo por longe do perigo. Eu disse, então você serve, que o rei não quer arriscar sua vida. O rei não está para arriscar sua vida. Mas é assim, tem pessoas que gostam do perigo, gostam de estar à margem do perigo.
E quando se anda à margem, pouca coisa falta para cair no buraco, só por Deus mesmo. Veja, só por Deus mesmo. Então as pessoas, o costume faz isso, estava tão acostumado. Vocês lembram o caso daquele homem, o Christoph, eu esqueço o sobrenome dele, o homem que fez o papel do Superman nos anos 70, 80, é Christopher mesmo? Christopher, uma coisa assim. Bem, ele fez um papel tão importante, um homem que nada o atingia, né? Aqui na Terra, nada poderia, era indestrutível. No entanto, ele tinha lá, fora das telas, das filmagens, fora de dublês e tudo, na vida real. Ele gostava, creio que é de hipismo, aquela brincadeira, aquele esporte de montar no cavalo, meter a espora e sair pulando obstáculos. Entendem? Num destes pulos, o cavalo tropeçou e ele caiu, fraturou a coluna, os ossos da espinha. E vocês sabem, este homem, creio que ainda está vivo, né? Muitos anos que está naquele estado ali, não se move, não, meu Deus do céu, é uma coisa terrível. Tetraplégico, alguma coisa assim. O irmão Eduardo uma vez estava me explicando como é que isso acontece. Foi você? Estava me explicando sobre as vértebras que tem. Nós temos um total de vértebras, e um toma conta de uma parte do corpo, outra de outra, e dependendo de onde aquilo foi atingido, você só move os pés. Dependendo de onde você atinge, você só, se paralisa tudo, só move o pescoço. E dependendo de onde foi, você não se move, só bate as pestanas. Misericórdia. Misericórdia. Bem, mas é que você está tão acostumado no volante, né? Tão acostumado a passar naquele lugar, está tão acostumado a passar por ali, e olha, o costume mata o corpo. A irmã Nelly, vocês conhecem essa história, e nós nunca deixaremos de citá-la. O profeta pregou isto e nos deu este exemplo da irmã Nelly Sander, aquela moça que ela bailarina, ganhou muitos prêmios nos festivais de dança, e ela foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Ela se converteu e foi batizada em nome do Senhor Jesus. E depois de convertida e sábia, naquele auge, e contente, feliz, satisfeita, o céu. Mas um dia ela passou de frente do baile, onde ela era acostumada a dançar. E ela ouviu aquela música que ela gostava, a música através da qual ela já tinha ganhado muitos festivais. E quando ela ouviu aquilo a atingiu, e ela parou um pouquinho e disse, bem, eu vou entrar só um pouquinho. Quem sabe lá dentro eu não vou testemunhar de Jesus? Você acha que lá dentro é lugar de testemunhar de Jesus? Não, eu estou indo no motel testemunhar de Jesus. Eu vou entrar naquele bar, lá está cheio de bêbado. Eu vou lá dizer que Deus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus quer salvar todos eles. Eles querem ouvir. Você sai de lá relado de tapa, não é? Com calo na testa, depois diz que apanhou por amor a Jesus. Que nada, por falta de sabedoria. Aí onde muitas pessoas não entendem. Estou apanhando por amor de Jesus. Não. Está lá no trem, é proibido pregar aqui dentro. Todo mundo não sabe que chegará o tempo que as portas serão fechadas. Tem que começar por algum lugar. Já preguei quantas vezes no trem? Irmão Júlio está aí, testemunha, me acompanhou algumas vezes, né? Pregando no trem, que é sentido Carapicuíba. Agora está lá a placa, é proibido. Agora vou eu lá pregar? Sendo que tem uma lei, eu vou quebrar a lei. Aonde a lei de Deus ultrapassa a lei dos homens? Em um certo sentido. A Bíblia diz que você tem que obedecer à lei. Se você está à margem da lei dos homens, você está também à margem da lei de Deus. Se você ultrapassa a velocidade, está ali 200 por hora, você passa 250, 210, você está fora da lei. É 80 por hora, aí você vai em 120, bate e morre, que é salvação. Sendo que aquilo aconteceu por você sair fora da lei. Um marginal. É marginais. Mas o costume faz isso. Ela entrou lá dentro e disse, eu vou testemunhar. E o certo é que naquela entrada que ela deu, quando ela deu por si, estava nos braços de alguém lá dançando. Que testemunho ela foi dar. Quando ela caiu em si, correu lá de dentro, chorando, e foi diretamente para a casa do irmão Brana.
chorando, pedindo misericórdia e tal, e o Espírito a pegou. O certo é que, naquele dia, o irmão Branham estava cuidando de um amigo bêbado, encontrou ele na rua caído, jogou ele nas costas. Você talvez não faria isso, eu também talvez não fizesse isso. Tá bêbado aí, rapaz. Dava-lhe um chute, bom ainda, né? Você não tem vergonha? Não é? O profeta pegou aquele moço bêbado, jogou nas costas e levou para casa. Agora, às vezes você não quer, você não faria isso. No entanto, se associa com pessoas que mentem, não é? Trabalha junto com pessoas mentirosas, faz negócio com mentiroso, se associa com pessoas que contam piadas imundas. O profeta disse, eu prefiro passar um dia com um bêbado do que algumas horas com um mentiroso. Naquele dia, ele tinha levado um bêbado para a sua casa e o deitou lá na sua caminha e ficou no sofá. E o homem está lá bêbado. Foi exatamente nesse dia que a moça chegou endemoniada, porque foi um demônio que apanhou. Mas aquela semente, você sabe. E o profeta, quando orou por ela, saiu das costas daquela moça um monstro, uma coisa tão horrível, na forma de um morcego enorme, um morcego gigante, batendo aquelas grandes asas e entrou para baixo da cama onde estava o bêbado. O bêbado pulou da cama, rapaz, ficou bom na hora. O profeta disse, ele ficou bom na hora. Hã? Aquela moça foi liberta e ela disse, Billy, o mundo marca a gente. O mundo marca. Aquela jovem disse, o mundo marca a gente. E isto é verdade. Veja por onde você já passou e veja se aquilo não te deixou marcas. A vida que você viveu, as coisas que você fez, aquilo te marca. Aquilo te marcou. E o diabo sabe que cada vez que aquilo vem a você, ou passa por você, ou você sente o cheiro daquilo, aquilo procura te atingir outra vez. Porque aquilo ficou uma marca. O mundo marca a gente. Por isso que a Bíblia diz, olha, necessário vos é nascer de novo. Mas eu estava falando sobre reverência. Ser reverente. Não ter as coisas de Deus como um costume. Quando você se acostuma com alguma coisa, aquilo perde o valor para você. Quando você se acostuma com a esposa, qual o sentido mais? Quando o homem se acostuma com a mulher, ela já perde o sentido para ele. Ele vai atrás de outra. Estará atrás de novidade. Quando o homem perde o sentido para a sua esposa, quando ela, aquilo já não é mais nenhuma novidade para ela. Acaba o amor, acaba a afeição, acaba o respeito, fica acostumado. E os homens entendidos em determinados assuntos, eles já dizem que quando somos pequenos, quando você é criança, você faz as coisas por impulsos. Impulsos. Você vê o adulto escovando os dentes, você quer aprender a fazer aquilo. Você dá um passo, cai, mas aquilo foi tão interessante para você, porque você era acostumado a engatilhar, não é? A se sujar pelo chão. E você vê que todos os outros estão ali em 2 pés. Então você quer fazer aquilo também. Aí você consegue se erguer e fica lá e para cá, e um segura, daqui a pouco você dá um passinho, cai, senta. Você fica com medo porque caiu? Não, você quer dar outro passo, você vai tentar outra vez. Porque aquilo é uma novidade. Então você faz as coisas por impulso. Você tem aquele desejo de fazer e faz. Aí quando você fica velho, quando vai ficando adulto, você já não faz as coisas por impulso, você faz por hábitos. Por hábitos. Você se habitua a tudo. A escovar seus dentes, a comer, a dirigir, a trabalhar, tudo se torna um hábito, é como um automático. Alguém não sabe pegar uma determinada máquina, vai com todo cuidado para não se cortar. Você já está acostumado, está habituado, pega de qualquer jeito, nem olha direito, nem está prestando atenção, nem coloca protetor, porque está habituado, acostumado. E o costume é o que mata. Agora, quando levamos isto para o lado espiritual, imagine um homem, que desgraça não será para um homem e uma mulher, que se acostuma com as escrituras. Está lá o livro de capa preta, o branco, o rosa, agora tem de todo tipo, enfeitada, tipo jeans também, né? Tem alguma por aqui? Não tem, acho que eu comprei para minha garotinha, a capa parece que é jeans, né? Parece que é um pedaço de um pano. Mas de todo jeito tem.
Mas temos que entender que a capa não quer dizer nada. Arranque a capa, ela vai continuar sendo a Bíblia de Deus. Destrua este livro, queime ele. Vai continuar sendo a palavra de Deus em você. O Espírito Santo precisa vivificar isto dentro da igreja. Mas quando se acostuma com o livro, ele perde o significado. Ele não é diferente de outros livros. É um livro estranho que está lá nos lares, em cada casa está lá. Não é lido, não é observado, não é obedecido. E as pessoas se acostumam, se habituam a andar com ele debaixo do braço, para todo lugar. Acostuma, como costume, tudo se torna um costume. Vir à igreja se torna um costume, cantar se torna um costume, tocar se torna um costume, hábito, pregar pode se tornar um costume, ouvir se torna um costume. Aquilo não gera mudança de natureza, não gera mudança de vida, porque a pessoa se acostumou e quando se acostuma, se cai, quebra-se a reverência. Já não se tem mais reverência, aquele temor reverencial, aquele cuidado. É onde o profeta diz aí, os homens pisam com seus sapatos de prego, aonde os anjos passam voando com seus rostos cobertos, com seus pés cobertos, onde os anjos afastam, ali os homens pisam em cima. Que cuidado nós temos um com o outro. Nos acostumamos, quando acostumamos com os irmãos, perde o significado. Aí um viaja, passa um mês, 2 meses, 1 ano fora, quando chega é aquele abraço, aquela coisa, porque não se tem mais aquele costume. Você não está mais habituado a ver. O Espírito Santo, ele faz isto. Os irmãos na igreja, da igreja primitiva, por eles estarem vivendo sob pressão do governo, dos líderes religiosos, a ponto de serem mortos, despedia da igreja aqui e não sabia se chegava vivo na outra esquina. Sabe o que acontecia? Ele se despedia depois dos cultos, com lágrimas nos olhos, as irmãs se abraçavam, os irmãos se abraçavam, porque não sabiam se iam estar juntos no outro culto. Hoje se reunia 100 pessoas numa catacumba, num cemitério, ou numa loca de pedra. Amanhã ou depois só tinha 10 ou 15, os outros já tinham tudo sido degolado e mortos, jogado às feras. Então eles não tinham como se acostumar. Mas agora, está aí. Liberdade para todo lado, faz e desfaz, cada um diz o que quer. Lembram antes? Antes, quem disse que alguém poderia falar alguma coisa contra o governo? A imprensa? O maior cuidado nas críticas. Veja, tinha ordem. Mais do que hoje. Veja o quanto que aumentou a violência. O que as greves trouxe? Trouxe bondade para as pessoas? Um direito que o trabalhador adquiriu. O que você adquiriu com isso? Me diga quais foram os direitos que os trabalhadores adquiriram durante todas essas greves e todas essas campanhas. Sabe o que é que você adquiriu? Você está jovem, moça, rapaz, precisa trabalhar. Teu pai não vai te sustentar todo o tempo. Se você já está no idade já de trabalhar, quer dizer que teu pai já está com idade já puxando para cadeira de balanço. Depois dos 40 não é fácil. Não é? E aí? Aí você vai procurar seu serviço. Alguém vai dar serviço para você? Ande o dia inteiro. Às vezes sem dinheiro para procurar trabalho. E a primeira coisa, está faltando. Aqui nós precisamos de 5 moças. 10, tem tantas pessoas. Mas tem que ter 3 anos de experiência. 2 anos de experiência. Para embalar água, mercadoria, fechar caixa, passar um zipzinho. Tantos anos de experiência. Procura um trabalho de varrer uma estação ali. Eles exigem 1º grau, 2º grau, aquilo outro. 1 ano e 2 anos. Como se é o seu primeiro emprego? Como se é a sua primeira carteira? Como é que pode exigir de você experiência? Aí você adquire, por algum meio, não sei como, começa a trabalhar, você adquire experiência. E quando você adquire experiência e sabe trabalhar em várias áreas, é um bom funcionário, uma boa funcionária, aí vai atrás de serviço? Não. Já passou dos 30, só queremos pessoas de 20 anos, 22 anos. Me diga o que os trabalhadores têm conseguido. Isto vai apertar de um jeito que cada verdadeiro cristão vai clamar tanto pelo céu, a ponto de acontecer o que aconteceu lá no Egito. 400 anos clamando, até que chegou um momento que Deus disse assim, o seu clamor chegou até mim. Apocalipse 22 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. É um clamor que tem que estar em nós. Vem, aqui no mundo não tem espaço para nós.
Nós não podemos nos acostumar com o mundo de miséria desse. Trabalhe e diga, eu vou pagar meu INPS, aquela coisa toda, para quando chegar o tempo eu ter minha aposentadoria. E espere viver desta aposentadoria para ver se você conseguirá pagar seus gastos. Como é um caso do irmão que precisou, e está aí 3, 4 meses sem receber 1 centavo. Não é fácil. Isto é para quê? Agora diga-me uma coisa, por que será que o mundo religioso está direcionando as pessoas para a teologia da prosperidade? Dizendo, dê que você receba, traga mais dinheiro que Deus te abençoe. Por que essa teologia da prosperidade? Para que as pessoas se acostumem com este mundo, fiquem acostumados aqui. Nós não estamos conformados. Nós não estamos pedindo a Deus bênçãos materiais. Nós não queremos prosperar nesta vida. Nós não queremos ganhar o mundo inteiro. O que nós precisamos é ter do que viver, o mínimo possível até, que não nos falte, mas que dê para nos manter até o momento de Deus nos chamar para casa. Amém. Não vos conformeis com este mundo, diz as Escrituras, mas transformai-vos. Precisa ver? É uma transformação. Como vem essa transformação? É daqui a pouco seu corpo mudar assim de repente? Não, estamos falando da transformação que vem pela renovação de entendimento. Quando o entendimento é transformado, você começa a ver as coisas com uma visão totalmente diferente da que você via antes. Você já não se ilude, não se engana mais. Mas vamos aqui para as Escrituras onde nós lemos, voltar para o nosso tema. Estes rapazes aqui era um grupo grande de jovens que estavam seguindo o profeta Eliseu. Por que estavam seguindo o profeta? Por que estavam seguindo o profeta? Para ver suas profecias cumpridas? Para ver os sinais e maravilhas que ele podia fazer? Não, esses jovens tomaram conhecimento que Elias tinha subido. Elias tinha ido. E agora estava ali Eliseu sozinho, triste com a partida de Elias. E esses moços começaram a dizer para ele, sobe, calvo. Eliseu era careca. A maioria dos profetas eram carecas. E aqui estava este. E aqueles moços começaram a gritar, sobe, calvo, sobe, careca. Careca se torna ponto de referência. Não é isso? Pessoas obesas se tornam pontos de referência. Porque tudo são rótulos, as pessoas te rotulam. É o negrinho, é o carequinha, tudo. As pessoas gostam de rotular uma a outra. Esquece de chamá-las pelo nome. Tanto é que mesmo os pais colocam nomes difíceis nos filhos, mesmo sabendo que não vão chamá-los pelo nome. Deus não faz isso. Deus não nos chama por nosso apelido. Ele nos chama pelo nome. Por isso que ele também não aceita ser batizado nos títulos dele, porque ele tem um nome, e foi esse nome que ele exigiu. Veio? Mas por que rotulá-lo, o profeta de Deus, de careca? Para humilhá-lo. Eles não tinham reverência. Esses jovens aqui, onde estavam os pais desses jovens? Às vezes você vai pela cidade, à noite, de um lugar para outro. Às vezes quando vou da igreja, ou venho de algum lugar, tarde da noite, encontro grupos de mocinhas ali, 14, 15, 16 anos, não sei se tem a cidade pelo jeito, sozinha, meia-noite, 1 hora da manhã. De onde vêm estas moças? Hã? De onde elas vêm? Para onde elas vão? Elas vão. Por que estão na rua? Tem pai? Tem. Tem mãe? Tem. Agora, eu sei perfeitamente que às vezes você lutou com tudo que pôde. Desde pequeno, deu verdadeiro ensinamento. Foi um testemunho dentro de casa. No entanto, estes filhos cresceram rebeldes, desobedientes, ou só esperaram chegar numa idade mais avançada para te chamar de velho, obsoleto, passar de moda, teus conselhos não servem para mim, estamos numa outra época. É assim que fazem. Mas isto é uma pequena minoria dos pais que fazem isto. Mas a grande maioria, os próprios pais já são delinquentes e passam esta delinquência para os seus filhos. Eles crescem sem respeito, sem responsabilidade. Um pai que permite o filho ficar em cima de uma laje empinando um pedaço de papel,
sabendo que ele pode quebrar o pescoço. Isso é um pai irresponsável. Eu digo isto porque eu proibi o meu desde pequeno. Ele com 2, 3 anos de idade ficava olhando para o céu, ficava olhando, vendo os outros lá e para cá, ó, e ele olhando. Eu dizia, filho, isto não é bom, isso não presta, desde pequeno. Desde ele pequenininho, começando a falar, eu disse, eu não quero que você faça isto. Até que um coleguinha dele caiu de cima de uma laje, filho de uma irmã, com 4 anos de idade, caiu numa altura de quase 5 metros, foi traumatismo craniano, e ele presenciou o enterro, eu não estava, fez o maior barulho lá no enterro, meu coleguinha vai para debaixo da terra, ele vai ficar sem respirar, aquela coisa toda, mas o ensinamento que eu dei para ele, ele viu aquele exemplo tão terrível. Agora pergunte, e eu falando dele, nem lembrei que ele estava aqui. Agora pergunte para ele, se ele tem desejo de empinar pipa. Mas ficam grandes aqueles molecão, homens velhos, pai de família, correm pelo meio da rua, pessoas cortam seus pescoços com as suas linhas. Isso é porque falta de pais responsáveis. Responsáveis. O que é um pai responsável nessas horas? Tem que ser duro. Eu lembro quando o meu irmão, Júlio, queria colocar uma bandeira. Queria porque queria pendurar uma bandeira numa vara de frente de casa. Até hoje ele gosta de bandeira, deve ter lá em cima, né? Ele sempre gosta da bandeira do Brasil, ou a bandeira do estado onde nasceu, ele sempre gosta. Mas ele queria colocar lá. E ele não entendia por que meu pai não queria. Vocês sabem, os espíritas têm uma época de festividade deles que eles colocam as bandeiras brancas nas casas. E ele queria colocar uma, mas meu pai sabia o significado daquilo, ele não sabia. E meu pai disse, não, você não vai colocar. Ele disse, eu coloco. E foi lá, pegou um pedaço de pano lá, amarrou numa vara, colocou lá em cima. Mas meu pai ficou muito bravo, porque era a única casa de crente que tinha no lugar. E as outras casas onde as pessoas tinham sessão, e média, unidade, aquela coisa, estava lá a bandeirinha para Cosme e Damião, para não sei das quantas, não sei o que aquilo significa. E quando olhava para a casa do crente, estava lá uma bandeira também. Meu pai foi lá, pegou no arame farpado e rasgou para lá e rasgou para cá. E disse, quando você tiver a sua casa, você então faz isso. Mas na minha, não. Vamos ter coragem de falar isso para as moças, para as crianças, desde pequena. Não, quando você tiver de maior idade, a partir de tantos anos, aí você faz isso. Não, eu quero chegar de madrugada e estou aqui dentro de casa, não. Não vai ter porta para você. Gente, isso é difícil. Isto é um tipo de educação que, se não vir do berço, se não, ora, você já começa desde pequeno, não é? Ensinando desde pequeno. E quando eles crescem, se tornam terríveis, não é? Adolescentes se tornam verdadeiros aborrecentes. E se você não pegar na rédea desde pequeno, o que vai virar? Você não corrige, mas amanhã vai ver a polícia corrigindo. Só Deus mesmo, para ter misericórdia. Agora me diga, onde estavam os pais deste grupo de jovens aqui? Onde estavam eles? Não eram órfãos, não eram garotos de rua, não. Jogados, nasceram na rua, eles tinham pai, tinham família. Mas eles não aprenderam dentro de casa respeitar o homem de Deus. Eles não aprenderam dentro de casa respeitar as coisas sagradas. Ter reverência com as coisas de Deus. Se eles aprendessem dentro de casa, filho, você sabe o que é um profeta? Não, pai, o que é? É um homem que Deus usa. É um homem usado por Deus. É um homem de milagres. É um homem terrível que Deus pode sentenciar qualquer uma morte por a boca de um homem desse. Se eles soubessem disso, eles teriam cuidado. Mas estas pessoas, com certeza, eram filhos de incrédulos, que não creem, que não acreditam, que não dão ouvido, que estão sempre rindo quando a palavra está sendo pregada, que gostam de fazer barulho para atrapalhar a hora da mensagem, que gosta de fazer barulho quando você está ouvindo a pregação ali no seu rádio, ou quando você liga a sua fitinha em casa. São pessoas que não têm respeito, que não têm reverência com as coisas sagradas. Mas veja o resultado. Não é? Não vou para essa igreja, não. Não gosto, não. Meu pai não vai, não. Meu pai me leva para outro canto. Lá não tem esse negócio de ficar quieto, prestando atenção. Lá eu posso brincar, posso pular para lá e para cá. Na igreja que eu vou, pode ter fofoca, pode ter gritaria de um lado para o outro. Tudo isto. Lá eu posso bagunçar, pode ter conversa, posso fofocar de um lado para o outro. Aí o que é que nós temos? Nós temos um ensinamento de que um lugar como este é um lugar sagrado. É um lugar sagrado, um lugar de reverência.
As pessoas deveriam aprender isto. Os jovens, se eles soubessem isso desde pequeno, eles não tinham passado por este caso aqui, olha. Então começaram a dizer. E subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. E diziam-lhe: sobe, calvo. Sobe, por que você não sobe também? Você não é profeta? Ficou por quê? Rindo da cara do homem de Deus. E virando-se ele para trás, os viu. Virando-se ele para trás, os viu. E os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas. Ora, Deus poderia ter travado a boca do profeta, como travou a boca de Balaão para ele não amaldiçoar Israel. Mas Balaão não pôde amaldiçoar Israel, porque Israel era um povo abençoado por Deus. Estes jovens foram amaldiçoados porque eles não eram abençoados por Deus. Eles não tinham a bênção de Deus. Não tem como você ter o Espírito Santo e receber a marca da besta. Não, senhores. Não tem como você ter o Espírito Santo e ser marcado com a marca da besta. Não tem jeito de um filho de Deus ser um filho do diabo, ou um filho do diabo ser um filho de Deus. Virando-se para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Foi uma multidão, hein? 42 pessoas foram despedaçadas. Por quê? Não foram reverentes para com o homem de Deus. No entanto, este mesmo homem de Deus curou, ressuscitou, e mesmo depois de morto, alguém foi lançado em sua cova, saiu vivo de lá. Uns morrem, outros vivem. Eu quero ler para vocês aqui, para concluirmos, aqui, um pequeno trecho aqui da mensagem Doenças e Aflições. Vamos ver aqui, são poucos parágrafos que eu quero ler para vocês aqui. Eu presenciei certa vez, no Canadá, só trouxeram 2, onde 25 mil pessoas haviam se reunido. Numa reunião do profeta William Branham, estava ali 25 mil pessoas. Destas 25 mil, somente 2 foram curados. Ora, e eram centenas, milhares deles enfermos, mas somente 2 foram curados. Era um rapaz que estava aflito havia 18 anos. 18 anos. Sua mão estava contraída sobre ele. Ele estava em uma cadeira de rodas. Sua mãe havia penhorado a aliança de casamento dela para sustentá-lo. Ele havia estado em cerca de 7 ou 8 reuniões. Nunca podia conseguir um cartão para ir para a fila de oração. Finalmente chegou sua hora de estar na plataforma. E o rapaz saiu andando da plataforma. Na manhã seguinte, ele fez sua barba pela primeira vez em sua vida. Encontrou-se comigo na rampa quando o avião desceu em Vancouver para me dar um aperto de mão. Este foi um que foi curado numa reunião onde tinha 25 mil pessoas. Uma garotinha foi a próxima pessoa. A garotinha de fé católica. Uma perna era 4 polegadas mais curta do que a outra. Nós ficamos cerca de 1 hora e alguma coisa com aquela garotinha. E esta mesma Bíblia, ora, quando a trouxeram ali, ela mancava muito de um lado. Eu coloquei esta Bíblia em sua cabeça, ela andou simplesmente tão normal como qualquer criança, de um lado para o outro, através da plataforma, quando 25 mil pessoas assentadas olhavam. Veio? Mas estas coisas nós apenas comentamos assim, quer dizer, não se faz alarde com isso. Por que as outras pessoas não foram curadas nessa reunião? Estavam reverentes para receber a cura? Eu nunca esquecerei uma declaração. Por falar nisto, para terminar, lhes quero contar da garotinha no Fort Wayne. Estou lendo Doenças e Aflições, parágrafo 70. A senhora Bosworth lhe disse, ela estava vendendo literatura lá no fundo do edifício, e ela saiu dali chorando, uma garotinha.
E a senhora Bosworth, essa é a esposa do irmão Bosworth. Eu quero lembrar para vocês esse nome tão esquisito, Bosworth. F. Bosworth. Este homem é um dos maiores homens que pregou cura divina nos Estados Unidos, Canadá, em todos aqueles lugares. Quando ele assistiu à primeira campanha de William Branham, ele disse: era isso que eu sempre vi nas Escrituras. Um homem que manifestasse o dom divino. E ele escreveu muitos livros. F. Bosworth é um dos homens mais citados no mundo evangélico por aqueles que pregam cura divina. Vocês têm o missionário R. Soares, que pregam constantemente na televisão. Os livros que ele vende na igreja, no seu site, é de F. Bosworth, de Tommy Osborne e de vários deles que conviveram com William Branham. Aquele homem conhece o ministério de William Branham, só que ele só pegou a parte das curas, apenas isto. Gente, dá vontade de falar cada coisa. Mas deixa quieto, vocês entendem, não é? Não é tudo que a gente pensa que a gente pode falar. Bem, então, a esposa do irmão Bosworth disse: eu vi todas estas pessoas estrábicas curadas. A moça tinha um olho vesgo, estrábica, acho que é isso, não é? Olho vesgo, estrábica. É um problema nos olhos, aquele tem um olho cruzado, de um lado para o outro. E ela disse para a senhora Bosworth, a garotinha chorando de trás dos fundos da igreja, onde a irmã que cuidava das literaturas, as pessoas faziam pedido e tudo. E ela disse, chorando: eu vi todas estas pessoas curadas. Ela era uma jovem com cerca de 18 anos, terrivelmente estrábica. Disse: se eu pudesse apenas entrar ali e conseguir entrar naquela fila de oração, mas eu não consigo, nem mesmo arranjar um cartão. Era muita gente. A senhora Bosworth, com compaixão, sentiu piedade da mocinha e ela disse: querida, se você der a volta bem onde você puder vê-lo, veja, e realmente, não apenas imagine agora, mas creia com todo o seu coração que aquilo é um dom de Deus. Eu lhe asseguro que ele a chamará em alguns minutos. Precisa de reverência. Eu estava orando pelos enfermos na plataforma. Tinha minhas costas viradas para a garotinha, para essa moça, a garotinha, tinha uns 18 anos. De repente, veja, ele não estava olhando para ela, ela estava tentando se aproximar, mas de onde ele estava de costas. De repente, eu senti aquilo se manifestar, a fé se movendo. Se tivesse tempo para explicar isso, é como um caminho que se abre, se sente, a fé, se pode sentir a fé. Você já viu a névoa? Você já pegou em neve? Na nevada de manhã? Você já pegou? Não. Você não consegue pegar nela. Mas ela fica tão densa, você não consegue nem enxergar um metro na sua frente. A fé, quando ela está em operação, ela preenche o ambiente. É como se pudesse apalpar a fé. Eu senti aquilo se manifestar, a fé se movendo. Eu olhei por ali, não pude captar. Havia muitos de pé e estavam muito congestionados. E eu sabia que estava vindo dali. E eu tentei discernir que tipo de espírito era aquele. Veja, sua fé havia movido aquela categoria. E quando eu virei, eu finalmente a encontrei. 2 vezes a distância deste edifício. Localizei onde ela estava. Ela estava vestida de casaco verde. Veja, como ele localizou? Pela fé dela. Manifestada, em atuação. Às vezes pensando que é fé, eu creio, eu acredito. Uma fé imaginativa, não é assim. A fé que atrai Deus é aquela fé que tocou na hora do seu vestido, no meio da multidão, no meio de todos os tocando, e ele sentiu aquela fé, porque tirou força, virtude dele. Bem, eu me virei e a encontrei. Ela estava vestida de casaco verde. Eu disse: a jovem de pé ali atrás, estrábica, e de casaco verde, não tenha mais medo. Deus a curou. Seus olhos ficaram perfeitamente normal. Amém. Este é apenas um dos milhares de casos que aconteceram desta maneira. Fiquem de pé, enquanto eu leio o último parágrafo, para que vocês entendam um pouco o que é reverência. Agora, eu quero que cada um recordem isto. Vocês são sempre bem-vindos nas reuniões, cada um. Mas, quando eu lhes pedi,
para inclinar suas cabeças, vocês devem inclinar suas cabeças. Veja. E então, quando olha, não levante sua cabeça até você me ouvir dizer nesse microfone, ou irmão Bosworth aqui de pé, para levantar sua cabeça. Se você o fizer antes disso, eu não serei responsável pelo que acontecer. Por que ele estava dizendo isto? Ensinando as pessoas a serem reverentes, porque hora de orar é de orar. Pensou a igreja orando, todo mundo orando, você de olho aberto, olhando um para o outro? Isso é falta de reverência. É a mesma coisa, quando você entra na igreja e alguém está lendo o salmo, lendo os salmos, para que você não atrapalhe as outras pessoas, você fique de pé lá, espera a leitura, quando acabar, e você entra. Se você chega na hora da oração, a igreja está orando, está de pé orando, ou lendo um versículo ali, ou lendo as escrituras, não é hora de você entrar. Porque quando você entra, você tira a atenção das outras pessoas. No chiado do seu pé, você sabe, é normal as outras pessoas se virarem. E quando elas se viram para ver você, ela já perdeu o sentido daquilo que está sendo falado. Então você para um pouco e espera aquilo acontecer. Geralmente, às vezes, quando eu chego atrasado, e às vezes precisamos ir para meditar um pouco, e chego na hora da oração, eu entro com todo cuidado para me esconder já lá dentro. Mas se eu venho para a igreja, se eu venho para o culto, eu paro lá na porta e espero acabar o salmo. Seja reverente. Veja, agora, por que o profeta está pedindo isso? Porque ele estava orando pelos enfermos, expulsando o demônio, e é um momento terrível. Agora você vê hoje o que acontece. O demônio hoje é feito espetáculo. O demônio hoje é entrevistado. Em horário nobre. O povo tudo olhando, aquela coisa toda e tal, fazendo aquele grande espetáculo. Deus nunca fez espetáculo. Deus não faz espetáculo público. Não, Deus não precisa disso. Deus não precisa mostrar que Ele é poderoso. Ele quer que nós creiamos que Ele é poderoso. Então veja, o senhor Rupp aqui perto, ele estava num... Eu gosto de ver alguém dessa maneira. Já esteve em outras reuniões. Ele esteve em Phoenix, no Arizona, conosco, onde um dos oficiais da cidade, veja, um dos oficiais da cidade estava sentado na reunião em Phoenix, no estado do Arizona. E ele disse, bem, este é um bom caso de psicologia. Ele foi ouvir, foi presenciar uma das reuniões de Mombrana, e ele é um oficial, alta patente, e ele disse, isto é um bom caso de psicologia. As curas e aquelas coisas. Eles querem explicar tudo, não é? Bem, e ele disse, não é nada mais que isso é psicologia. Este homem não falou estas palavras, ele pensou. Veja, eu continuei sentindo o homem naquela reunião. Ele pensou, isto é psicologia, isto é telepatia mental. E o profeta disse, eu continuei sentindo este homem, os pensamentos dele. Ele estava sentado atrás, à minha direita. E eu disse, alguém à minha direita com sua cabeça levantada. Ele não ficava com sua cabeça inclinada. Não era reverente, ele não aprendeu a ser reverente. Sabe? Um dos porteiros, diáconos, lhe disse, fique com a cabeça inclinada. Ele era um oficial da cidade. Então ele disse, eu não sou obrigado. Sabe? Pessoas irreverentes. Às vezes você vai falar num espírito tão bom, tão dócil. Mas a pessoa não tem reverência, não tem respeito. Só não faz pular na tua garganta, desunhar. Eu sou um oficial da cidade, eu não sou obrigado. Bem, de modo que, muito bem. Então ele voltou e me contou. O diácono foi lá e disse, Mombrana, ele disse que é oficial e não vai ficar reverente. Eu tinha um pequeno garoto ali, porque o profeta estava pedindo isso. Veja, eu tinha um pequeno garoto ali, e ele tinha um alfinete nas roupas, com um trapo enrolado ao seu redor. Ele tinha tido um ataque epiléptico. Estava tendo um bem na plataforma. Você sabe, já viu uma pessoa com ataque epiléptico na rua? É terrível. Às vezes, quando um epilético chega, ele começa a ter ataques. Você sabe o que é uma epilepsia? Isso é um nome bonito, é epilepsia, mas é um demônio, gente. Lembram que levaram um ataque epiléptico para Jesus? E disseram, olha, uma hora cai na água, outra hora cai no fogo. Vocês lembram daquele caso? E eu disse, muito bem, Senhor, eu lhe pedi, isto é tudo que posso fazer. Eu orei, eu disse, Deus, não deixe esta criança inocente sofrer por aquela criança, por aquele homem. Quer dizer, por as pessoas não estarem reverentes, Deus não podia atuar.
Deus não atua numa igreja irreverente. Veja essa bagunça que você vê no mundo religioso. E dizem que é o poder de Deus. Que poder de Deus que nada. Deus não é de confusão. Acham que por Deus ser poderoso tem que estar aquela gritaria e 10, 15, 20 pessoas falando línguas estranhas. Ninguém está ali interpretando uma verdadeira Babel. Isso não é o Deus poderoso. Veja que todos os hinos que eles falam sobre varão de guerra, tem anjo aqui e tem anjo lá, tudo são forró, gente. É como eu sempre digo, forró de pé de serra. Todos os hinos que falam aqui no Deus poderoso, no varão de guerra, a espada flamejante e o fogo está caindo, é tudo forró. Isso é uma miséria. Não são reverentes de maneira, não são espíritos. O demônio faz desse jeito. Vocês fazem a letra do hino e eu coloco o ritmo nele. É uma parceria com Satanás. E quantos pregadores evangélicos são parceiros do diabo? Atrai o povo para a igreja e tem um pacto. Gente, vocês acham que pacto com Satanás é o quê? É aquele que está lá no candomblé acendendo vela altas horas da noite? Isso está dentro do mundo chamado cristão. Curando enfermo e expulsando o demônio, tirando o demônio do estado físico da pessoa e colocando na alma, escravizando as pessoas. As pessoas se tornam religiosas. Apenas isto. O demônio sai do estado físico, para os ataques e tudo, e vai para a alma da pessoa. A pessoa se torna altamente religiosa, jamais cristã. A primeira coisa, eles estão certos, defendem a igreja com unhas e dentes, nunca chega nas escrituras. Leva o batismo em nome do Senhor Jesus para ela para ver se aceita. O demônio não deixa, está na alma. Sou rico, estou enriquecido, nada tem falta, já sei, já sou crente. Misericórdia, Deus. Deus tem misericórdia de nós. Por isso Jesus disse naquele dia, muitos chegarão dizendo, Senhor, Senhor, em teu nome fiz isso, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Você acha que isso vai ser para quem? Bem, eu orei e disse, Deus, não deixe que esta criança inocente sofra por aquele homem, por sua desobediência. Então, aquilo deixou a criança. A criança ficou livre. Bem, o homem simplesmente sorriu e foi embora. Cerca de 2 dias depois, ele chegou, começou a sentir algo estranho e disse, é simplesmente eu pensando naquilo, isso é tudo. E disse, é só minha imaginação que está abusando de mim? E tentou sacudir aquilo de si. Mais ou menos um dia depois, os oficiais o apanharam no centro da cidade, andando ao redor, meio tonto. Por volta de 6 semanas depois, ele apareceu, eu estava tendo um culto em Charleston, lá em Long Bay. Se qualquer um de vocês esteve ali, você sabe quantos estiveram lá. Havia literalmente milhares ali dentro, de pé de um lado e do outro, e tudo, e ele não pôde entrar. Aquele oficial tentou entrar ali, não conseguiu, tanta gente. Foi até Los Angeles, em outra reunião do profeta, não conseguiu entrar. No dia que ele estava sentado bem do lado da plataforma, ele não quis ser reverente. Apanhou um espírito lá e agora estava querendo se livrar dele. E finalmente, sua esposa, em uma noite chuvosa, caiu no caminho. E a barba tinha crescido em sua face. Ele estava horrível, uma aparência medonha. E ali estava ele. E disse, irmão Brana, algo tem que ser feito. Ele não quer nem mesmo comer. A esposa intercedendo por ele. Não podemos fazê-lo tomar água. Ele tinha uma aparência horrível, assentado ali, seus olhos apenas fitando. Eu entrei e ele começou a fazer, se afastando de mim assim. Eu lhes disse para trancar a porta. E nós estávamos cansados. Estando sábado a noite toda na sede do clube ali por horas, orando pelos enfermos. E eu pedi ao irmão Brown e irmão Mori para trancarem a porta para deixar as pessoas afastadas. Sua esposa estava enlameada por ter caído no caminho com ele. E segurava nas pernas de minhas calças. Eu não podia nem mesmo me mover. Eles não podiam me arrastar. Ela segurando para que eu fosse até seu esposo. Cerca de 45 minutos depois, aquilo o deixou. Oramos, aquilo o deixou. Ele colocou seus braços ao meu redor e me abraçou, colocou seu chapéu em sua cabeça assim, me deu um aperto de mão, foi para casa para ser um homem saudável. Digo-lhes, amigos, se eu fosse um crítico, eu nem mesmo queria ficar por perto do que estivesse acontecendo. E tem pessoas que criticam com tanta facilidade das coisas sagradas. Lembra os 40 jovens que Eliseu amaldiçoou? Se eu fosse um crítico, eu não queria nem estar perto para ver o que está acontecendo. Eu estou aqui para lhes ajudar e não para lhes estorvar. Bem, agora apenas recorde isto. Se você mantivesse sua cabeça inclinada, se algo acontecesse, eu seria responsável por aquilo então. Agora você não poderia contar histórias sobre isto, porque eu saberei quando você vier aqui.
Mas agora, sejam apenas reverentes e estejam em oração. Quando eu lhes pedir para inclinar sua cabeça, você fique com sua cabeça inclinada. Vocês o fizeram ontem à noite, muito admirável. Faça a mesma coisa hoje. Sejam reverentes, porque aqui tem a fila de oração que querem ser curadas por Deus. Amém? Amém. Que seja uma lição para nós, para os irmãos que ouvirem futuramente esta gravação. Aqueles 40 jovens foram amaldiçoados pelo profeta Eliseu, porque não foram reverentes com o dom divino que estava naquele homem. E hoje precisamos ter reverência um com o outro. Ora, o Deus Criador dos céus e da terra, que habitou naquele corpo chamado Jesus Cristo, está hoje vivendo dentro da sua igreja. Por isso que a Bíblia diz, considerem a outro superior a si mesmo. Seja reverente com as pessoas. Seja reverente com o irmão, com a irmã, com seu marido, com a sua esposa. Porque você pode ferir o Espírito Santo quando fere as pessoas. Uma pessoa que tem o Espírito Santo e você a fere, que aquela pessoa interceda por você. Que interceda o quanto antes, senão você vai estar em apuro. Se você fere alguém que tem o Espírito Santo, pode ser seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seja quem for. Se você for irreverente, se você for uma pessoa desrespeitosa para com alguém que serve a Deus em espírito e em verdade, você está em maus bocados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém. Que aprendamos isto nesse instante. Senhor, se o Senhor quis que isto fosse falado nesta noite, é por um motivo. Eu precisava, Senhor, aprender mais isso. A ter mais cuidado com minhas palavras, com os gestos, com tudo que eu for fazer. Ó Deus, se cremos que o Senhor mora em nós, habita em nossas vidas, nós não andamos por aí com o peito inchado dizendo agora não me toque porque senão você morre. Não, Pai, porque o Filho de Deus, um predestinado, ele não clama por vingança, ele clama por misericórdia. Aquelas almas que estão debaixo do altar, como diz lá no Apocalipse, na abertura, ó Deus do quinto selo, Senhor, as almas debaixo do altar, que diz, até quando não vingas nosso sangue? O teu servo profeta, Pai, nos ensinou que aqueles não são gentios, não é a noiva, são almas de judeus, os judeus que clamam por misericórdia, os judeus que clamam por vingança, porque eles aprenderam que é olho por olho, dente por dente. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela foi ensinada diferente. Se te batem na face, dá o outro lado. Se querem te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Deus, nos ajuda a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda a manifestar a vida do Senhor aqui na terra. Nos enche, Pai, com o Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados. E nos ensina a sermos mais reverentes com a Tua palavra. Nós te pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável pureza e amor, vem tu, chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos dizer todos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Obrigado por terem vindo, pela paciência que vocês têm tido comigo. Then it was different. David rose and went on. Meus amados irmãos e ouvintes, nós estamos encerrando por hoje mais uma mensagem de fé. E agradecemos a Deus por essas revelações. Senhor, por não deixar eu chorar como João.
Obrigado por tirar o véu, me dando a revelação. Graças a Deus por estas coisas. Obrigado, Senhor, posso ouvir o seu anjo aqui na terra, palavras de vida. Você não ouviu o anjo ainda? Obrigado, Senhor, por trazer-me à terra prometida. A terra prometida é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela obra do último dia, saciando a sede, tirando seus filhos da fome. O meu nome. Gracias, Senhor, por não deixar-me chorar como Juan. Obrigado, Senhor, por não me deixar chorar como João chorou. Gracias por quitar el véu. Obrigado, Senhor, por teres tirado o véu e me trazido toda a revelação. Gracias, Senhor, puedo ir a tu ángel en la tierra. Obrigado, Senhor, porque eu pude ouvir do teu anjo aqui na terra as palavras de vida. Senhor, por traer-me a la Obrigado, Senhor, por ter nos trazido à terra prometida. Gracias, Senhor, por la obra. Obrigado, Senhor, pela obra do último dia, Saciando la sed. que me sacia a sede e tira a fome dos teus filhos. Gracias, Senhor, por el sol. Obrigado, Senhor, pelo sol de justiça que tem brilhado em minha vida. Eu te agradeço, Senhor, Por haber escrito en el libro de la vida. por haver escrito no livro da vida do Cordeiro o meu nome. Que o Senhor te abençoe.